Olá pessoal, meu nome é Isabela do Mandala Espiritual e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Lua em Áries. A nova série do canal será a Lua nos Signos e a primeira Lua em Áries. E, enfim, vamos começar como nutrir essa Lua. Por que eu falo como nutrir? Toda Lua ela precisa ser nutrida de alguma forma, ou seja, todos os seres humanos, todo mundo tem certas necessidades e a Lua fala as nossas necessidades emocionais. E a Lua em Áries, essas necessidades emocionais é muito da bagagem que cada um traz. Todo mundo tem um passado, todo mundo teve uma criação. A gente vai falar mais, sobre o lado familiar da Lua em Áries, mas como nutrir a Lua em Áries, São pessoas que têm muita energia dentro delas, então são pessoas que precisam gastar essa energia. Primeira coisa que eu acho mais importante para a Lua em Áries é: filho, você tem muita energia, você precisa gastar sua energia, porque senão você vai acabar explodindo, acumulando energia dentro de si, explodindo várias vezes, sendo agressivo com as pessoas que estão ao redor, sendo agressivo consigo mesmo também. Se autodestruir, não fogo, gente? O elemento fogo, ele representa o poder, mas representa também a destruição. Então, uma lua no signo de fogo. Então, uma pessoa que ela tem muita energia e aí precisa gastar essa energia com exercícios físicos, atividades físicas, esportes, com iniciativa, trabalhando. Não foram pessoas para serem preguiçosas, para serem acomodadas, para serem covardes, nada disso, para serem passivas, não. São pessoas que precisam ter iniciativa e que precisam ser batalhadora, precisam ser guerreira. E você se nutre fazendo tudo isso, tendo iniciativa, no teu trabalho, gastar sua energia no seu trabalho também não pode ser um trabalho muito monótono. São ótimos líderes. Um trabalho assim, por exemplo, que a pessoa é autônoma, ou então que lidera outras pessoas, é ótimo para a Lua em Áries. Ela vai estar se nutrindo fazendo isso. E por que, que acontece tudo isso? Como eu falei, a Lua fala muito sobre a nossa bagagem, a Lua fala do aspecto, gente, muito inconsciente nosso, é o nosso ego inconsciente, ou seja, hábitos mesmo que a gente foi criando por causa do nosso passado, da nossa bagagem, da nossa criação. Então é muito importante a gente entender a nossa Lua, como que a gente foi criado, qual foi a forma que a nossa mãe nos supriu e qual foi a forma que a nossa mãe não nos supriu, porque ninguém é perfeito, E como que foi a mãe no signo de Áries, Aliás, como que foi a mãe das pessoas que têm Lua no signo de Áries. E vou dar um exemplo aqui, porque eu tenho... Meu pai, ele tem Lua em Áries, e como é uma pessoa próxima, que eu sei a história de vida, é um exemplo perfeito. E eu acho legal também que, se eu não me engano, o meu tio, que é irmão do meu pai, também tem Lua em Áries. Ou seja, eles enxergaram a minha avó de uma forma parecida. E a minha avó, o que acontece, Ela sempre foi muito batalhadora, muito guerreira. E o meu avô, ele não foi um pai muito presente, aquela figura paterna, de preciso trabalhar para suprir as necessidades da minha família. Ele não teve muito isso. Eu vou falar que ele foi um pouco boêmio, se vocês me entendem, Aquele homem, que ficava mais no bar, bebendo, tendo vários escapes da realidade, da vida. Então, a minha avó, ela precisou fazer esse papel masculino. E isso é algo muito comum de quem tem Lua em Áries, as mães terem que fazer esse papel masculino. Então, a mãe realmente ser aquela mulher batalhadora, guerreira, que saía para trabalhar, para colocar alimento na mesa. E ela ensinou filhos, A mãe que tem essa energia ariana, ela ensina ao filho que ele vai precisar ser mais independente, desde criança, desde cedo. Que ele não vai ter sempre a mãe dele do lado, que vai fazer todas as refeições. Sabe aquela mãe padrão, Uma mãe canceriana? Aquela mãe assim que faz todas as refeições, que vai acolher o lado emocional da criança. Se a criança chorar, a mãe vai estar lá para abraçar, vai estar lá para ajudar ela a entender o lado emocional. Não vai ter muito isso. A mãe do signo de Áries, ela não tinha muito tempo.
Então a pessoa, ela vai acabar crescendo assim, olha, eu não tenho muito tempo, a minha mãe não tem tempo para mim, não tem tempo para minhas emoções, para acolher esse tipo de coisa. Minha mãe é uma pessoa mais prática. E a minha mãe me ensinou a ser uma pessoa mais autossuficiente, porque ela não vai estar aqui sempre. Então eu preciso realmente ser autossuficiente, porque o mundo é uma guerra, o mundo é algo que eu vou ter que realmente assim ir batalhar para conseguir o que eu quero. A mãe dessa pessoa ensina isso pro filho desde pequeno. É essa imagem que o filho tem do mundo. E é assim que ele é suprido. E, enfim, né? É importante saber a bagagem do signo de Áries. Por que que a pessoa é assim? Porque quando ela crescer, isso de se tornar dependente de alguém, por exemplo, é o fim para a Lua em Áries. Porque desde pequena ele não pode ser nem dependente da mãe, vai ser dependente de outra pessoa, não. Ele foi criado para não ser dependente. Então são pessoas que precisam ser independentes, precisam ser autossuficientes. Eles tiveram como um dos exemplos pessoas no lado maternal que tinha muita energia, que tinha aquela jornada de trabalho duplo, sabe? Muito normal as pessoas que do Linhares serem aquelas mães que teve aquela jornada de trabalho duplo, de trabalhar fora de casa e chegar e trabalhar em casa. Então são pessoas que têm esse exemplo de, olha, não dá para ser preguiçoso não, senão você é um lixo, não. Ninguém vai me respeitar se eu for uma pessoa preguiçosa, se eu não for batalhadora, se eu não conseguir colocar comida na minha casa, se eu não for ser autossuficiente. Então é essa bagagem que a pessoa tem, normalmente, né? Eu dei o exemplo da lua do meu pai, assim, né? Minha avó, ela não era uma pessoa muito agressiva, né? Mas é normal também as pessoas terem essa visão da mãe. Às vezes a mãe era uma pessoa muito impaciente, muito agressiva. Por quê, né? É normal também a lua em Áries, a mãe que tem essa energia, não ser uma mãe que sabe lidar muito bem com as próprias emoções. Então ela meio que ignora o lado emocional dela, uma mãe realmente mais prática. Então ela não vai acolher o lado emocional do filho. Então se o filho chorar, ela vai ser agressiva, vai ser impaciente, engole choro, para com isso. Então a criança não vai meio que negar esse lado. Então vai ser um lado bem imaturo dentro da pessoa também. A lua em Áries, ela não é uma lua muito madura no lado emocional. Primeiro porque o signo de Áries, ele não está muito confortável na lua. A lua, ela vem com essa energia maternal, uma energia feminina muito forte. E o signo de Áries é o signo mais masculino do zodíaco. Ele vem com a energia do planeta Marte, né? O planeta da guerra, deus da guerra, o masculino mesmo. Então, assim, não é uma lua que está muito confortável. Porque a lua, ela tem signos que tá mais confortável e tem signos que ela não tá tão confortável, assim como tem casas que ela fica mais confortável e tem casas que ela tá muito desconfortável. E o signo de Áries, ela não tá muito confortável realmente por isso. Os sentimentos da pessoa, a área sentimental, né, que é o que a lua rege, é uma área muito imatura. Porque quando a pessoa é pequena, ela não foi nutrida nessa área. Então, quando cresce e alguém ameaça essas raízes da pessoa, cria sentimentos fortes na pessoa, né? Por exemplo, né? A pessoa tá em um relacionamento, aí começa a ter aquelas brigas de relacionamento, né? Começa a ficar mais conturbado. Quando isso acontece, o quê? Tá ameaçando as raízes da pessoa. Então, a primeira reação da lua em Áries é uma reação extremamente imatura, de ser agressivo, de ser bruto com a pessoa, de ser impaciente, de não querer lidar com isso, porque quando ela foi pequena, aconteceu isso com ela. Ela não sabe lidar com os sentimentos dela. Então, pro Lua em Áries, ela vai realmente, assim, ou fugir ou ter uma reação muito agressiva com as pessoas que ela vai se relacionar, né? Enfim, né? Essa foi a mãe da Lua em Áries, né? A família da Lua em Áries. Agora, o Lua em Áries tem o seu lado positivo e tem também o seu lado negativo. Como um lado positivo, eu digo que são pessoas com muita iniciativa, com muita coragem, que são batalhadoras e inspiram as outras pessoas, porque realmente elas abrem um caminho da vida delas. Elas não são aquelas pessoas que ficam choramingando, que são vítimas.
elas abrem os caminhos, elas são independentes, então elas são exemplos, inspiram outras pessoas, são líderes. Por exemplo, uma pessoa em Áries que está trabalhando naquele ambiente de trabalho, por exemplo, que fica o dia inteiro sentado naquela cadeira, fazendo uma coisa muito monótona, tipo, muito repetitiva, não vai ser muito boa para ela em Áries. Ela vai acabar se estressando. Então, é importante ela liderar de uma certa forma, ou sendo autônoma, ou realmente liderando outras pessoas dentro da empresa, né, fazendo o papel dela. Enfim, é importante ela ter esse lado inspirador. E em Áries não é o ponto positivo também, que ela nunca será aquela vítima, por exemplo, uma lua em Câncer que gosta de vitimismo e tal. Não, em Áries nunca vai ser vítima. Por exemplo, tô desempregado. Ela vai pegar e vai vender alguma coisa na rua. Ela sempre vai abrir caminhos, sabe? Ela sempre vai ter essa coragem dentro dela. Sempre vai ter essa energia dentro dela. Porque ela viu isso na base familiar dela. A mãe dela não era uma pessoa vítima que esperava a vida ela sempre vai nos derrubar de alguma forma, né? Porque isso faz parte do crescimento. Então a lua em Áries, ela sempre se levanta e faz alguma ação. Então a ação é muito importante, né? O lado negativo da lua em Áries é realmente a impaciência, a impulsividade, lidar com o lado emocional de uma forma imatura. Mas o que? De lado negativo... E é o que eu falei também, né? Da energia, que é importante gastar a energia, porque se não gastar, a pessoa em Áries vai explodir. Não nasceu... Essas pessoas não são pessoas para ficar o quê? Deitado no sofá assistindo Netflix o dia inteiro. Você vai se destruir se você estiver fazendo isso. Não nasceram para ser calmas, para serem passivas. Igual uma lua em Libra, por exemplo. Não, em Áries é diferente, cara. É Áries. E isso, se você for calmo, se você for passivo, você vai também tá desequilibrando. Você não vai estar deixando os seus sentimentos fluírem, né? Para você ter um equilíbrio. Você precisa ter iniciativa, sabe? Você precisa correr atrás da sua independência. Enfim, gente, acredito que seja isso. Eu vou deixar aqui, tá na descrição também do vídeo, os contatos, caso vocês queiram fazer a leitura do seu mapa astral comigo. mapasemandalas@gmail.com, só me mandar um e-mail, ou então entrar em contato através do Instagram do canal, que é Mandala Espiritual Oficial. Enfim, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que eu vou lançar os outros vídeos dos outros signos. E é isso, muito obrigada.